Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras. Meu boa noite às pessoas que aqui presentes nos acompanham, os nossos representantes do Sindmassa, o Adriano, a Graer, a Dona Maria, o Anderson, e a todas as pessoas que nos acompanham via redes sociais. Senhor presidente, hoje eu venho a essa tribuna para falar sobre alguns assuntos pertinentes à população e gostaria de iniciar sobre um assunto bem delicado, né? Mais para usar a tribuna dessa casa, e eu acho que nós, enquanto representantes parlamentares, precisamos ser ativos e também discutir alguns temas polêmicos, que é nada mais, nada menos que o racismo. Todos nós estamos acompanhando nos últimos dias o fato que aconteceu com o jogador brasileiro. Infelizmente, esse tema só toma uma proporção quando acontece com alguém que tem uma certa expressão, uma certa fama. E dizer que esse problema acontece diariamente com as pessoas. É muito triste nós, enquanto seres humanos, estarmos vivenciando isso em pleno século XXI, né, onde pessoas, não entendo, por maldade, por pretensionismo, utilizar de discursos tendenciosos, racistas, com as pessoas que têm cor. Então, isso a gente precisa trazer essa discussão, os parlamentares precisam se envolver, é um tema que está sendo debatido na nossa Câmara dos Deputados, na nossa Assembleia Legislativa, e nós precisamos nos posicionar. Eu me posiciono hoje contra toda e qualquer manifestação racista de ódio, né? E quero levar à população essa realidade, que nós possamos discutir mais sobre o assunto e nos policiar no nosso dia a dia. Nós temos aí campanhas que acontecem, infelizmente, fica somente no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e nós precisamos trabalhar esse tema os 365 dias do ano e acabar com isso. Quando a gente vê algo acontecendo, temos que nos posicionar, temos que dar a nossa opinião e reprimir qualquer tipo de atitude nesse sentido. Então fica aqui o meu manifesto enquanto representante, enquanto parlamentar, e dizer que sou apoiador da causa antirracismo. E nós precisamos levar para o nosso dia a dia e discutir esses assuntos. Segundo ponto que eu venho aqui trazer essa tribuna, as pessoas puderam acompanhar, a gente tem procurado ser ativo em alguns assuntos, procurando informações nas secretarias, discutindo com a população, falar aqui sobre educação infantil, sobre a creche. Estive na Secretaria de Educação conversando com os técnicos sobre esse assunto que tem sido relevante e saber nas unidades das creches que existem muitas e muitas pessoas que estão aí numa fila de espera e fui cobrei nessa tribuna anteriormente, me posicionei, pedi explicação e fui na secretaria para saber sobre a obra da creche do Jardim Primavera. E nós tivemos algumas informações relevantes, importantes, que o governo federal tem feito o pagamento de uma pequena fração, na ordem de R$75 mil. A cada ano cai uma parcela de R$75 mil. E hoje eu pergunto, o que nós fazemos hoje numa obra daquele tamanho com R$75 mil? O município tem feito os seus esforços, colocado recurso próprio e tem que aguardar de 10 a 11 meses, quase um ano, para estar recebendo, para dar continuidade dessa obra. Já fazem, se não me falha a memória, quase 10 anos. E saber que também que o prefeito teve em Brasília, conversando com o Ministério da Educação, cobrando agilidade e celeridade, mas a realidade é essa. Até a gente tinha a expectativa de que essa obra pudesse ser concluída este ano, mas infelizmente, né, quem sabe acontece uma ação diferenciada aí por parte do governo federal, repondo esses valores para que essa creche consiga ser concluída e possa cobrir esse déficit de vagas que infelizmente é a realidade do nosso município. Mas que a administração e a secretaria têm tentado buscar soluções e eu acredito que a finalização daquela obra será de grande importância para diminuir esse déficit de vagas para as crianças que dependem de creche. Outro ponto que eu venho trazer essa tribuna aqui é discutir sobre o projeto de lei. Só de uma parte, não, vereador? Com certeza, meu colega. Não, vereador, quero me somar à preocupação de Vossa Excelência, é plausível, né, porque é um tema, inclusive, que foi debatido por esse Poder Legislativo, referente à questão da
creche, acho que assim, vamos solicitar a Vossa Excelência, que é ali do governo nessa casa, salvo engano, qual é o valor real para a conclusão da obra, dentro do que já se tem colocado, para que a gente faça uma força-tarefa para a bancada federal e para estar equacionando essa situação. Porque não é impossível, não é difícil, a educação tem recursos, acho que fica fácil, só que a gente precisaria minimamente ter uma noção de rúbrica orçamentária, né, qual o custo disso, para que a gente possa estar viabilizando. Mas pode contar com este vereador, que estamos à disposição, sim, porque é de grande interesse também nosso para concluir isso daí com a nossa bancada federal. Obrigado pela contribuição, né, e agradecer pelo esforço de Vossa Excelência e fazer um convite também, nós que somos membros da Comissão de Educação, Vossa Excelência e o vereador Jefferson, que nós pudéssemos fazer uma reunião, então, uma agenda e propor essas ações, nos colocar à disposição e buscar na fonte o que nós podemos contribuir. Mas, de fato, assim, a fala do técnico é que o prefeito já teve reunido, fazendo cobrança de celeridade. Infelizmente, existem algumas burocracias, né, um projeto que aconteceu de uma forma meio que a toque de caixa na época, e infelizmente não se tem uma certa garantia. Porém, a ordem para estar finalizando aquela obra em torno de 600 a 800 mil reais ainda, né? Considerando toda a inflação que aconteceu de lá para cá e tendo ainda dificuldade da empresa que licitou parte da construção de encontrar o material que foi especificado na planilha, material elétrico. Há 10 anos atrás, às vezes tinha no mercado à disposição. Hoje até isso tem tido dificuldade. Mas convido Vossa Excelência, agradeço pela contribuição, que nós pudéssemos nos unir e fazer essa conversa e ir na fonte também, se é que nós temos essa competência e essa força política para conseguir abarcar esse tema e resolver. Mas eu acredito que está caminhando em boas mãos aí, mas infelizmente a realidade é essa e a população tem que ouvir realmente o que está acontecendo, sem a gente ser pretensioso e desvirtuar o tema e às vezes tecer alguns comentários e críticas meramente infundadas, mas agradeço pela sua colaboração. Senhor presidente, vem aqui falar também sobre, por coincidência, na fala do nobre colega vereador Zezinho, independentemente de polêmica política, pude ouvir de Vossa Excelência essa tribuna sobre economia, baixa de preço. Isso é interessante, a população mais carente precisa de ter esse poder de compra, vamos dizer assim, mas também nós temos que olhar o outro lado. Não estou aqui para defender o pequeno ou o grande, mas que a gente possa fazer um debate saudável e analisar. Pois hoje o nosso país ele depende tanto de um grupo quanto de outro. E, infelizmente, os grandes que muitas vezes têm essa movimentação econômica no país que gera emprego, que bota recurso nos cofres públicos, né? Não desmerecendo. Inclusive, existem muitos pequenos empreendedores que estão na classe mais baixa que também atuam e produzem, mas nós temos que ter um certo bom senso. Vou fazer um comparativo aqui. Por exemplo, o Grupo Belo Alimentos em Itaquiraí. Olha o quanto que a empresa tem fomentado na economia, devolvendo de forma social. Eu digo assim para as pessoas que o maior programa social que nós podemos discutir e conduzir é a geração de emprego. Que as pessoas tendo essa liberdade econômica, tendo emprego, ela pode ser livre, ela pode desenvolver a sua vida. Então nós temos que pensar também nos dois lados e ter uma discussão equiparada para a gente não cometer equívocos. Nos melhores dos cenários, a baixa de preço é interessante, mas nós temos que ver a longo prazo a consequência que isso pode gerar. Posso dizer assim que eu não sou expert, mas acompanho algumas falas de economia e posso citar aqui. O nosso Instituto de Previdência tem tido uma preocupação muito grande com essa forma de governo aí, pois pode impactar nas aplicações financeiras, inclusive os recursos dos nossos servidores que estão lá aplicados em várias contas, podem sofrer. Mais um minuto, nobre vereador, para concluir suas palavras.
Obrigado, senhor presidente. E isso pode ser impactante a médio e longo prazo. Então nós temos que ter um bom senso. Antes da gente fazer um comentário, a gente tem que avaliar toda a questão econômica do país e não tender só para um lado. Nós precisamos ter um equilíbrio econômico. E na vossa fala, quando menciona o presidente do Banco Central, eu discordo. Respeito sua opinião, mas discordo em alguns pontos, pois o que faz esse equilíbrio na economia do país é justamente a taxa de juros. Então, as pessoas que são leigas, que acompanham os jornais, entendem de que o mal da história é o Banco Central, e muitas vezes não é. O Brasil é o país que mais teve, nessa retomada da economia, uma certa garantia, uma certa credibilidade. Então, nós precisamos ter esse bom senso. Gostaria aqui também, senhor presidente, de falar sobre o projeto de lei que foi protocolado e lido por essa secretaria, sobre a doação de sangue e medula óssea. Então, é mais a título de benefício que nós precisamos levar até a população. Mais um minuto, agora. Obrigado, senhor presidente. Esse projeto de lei visa divulgar para a população, para que nós possamos ser ativos e nos colocar à disposição e fazer um gesto de amor, se propor em doar sangue. É algo que nós podemos fazer e salvar vidas. No projeto está bem detalhado a importância, a justificativa desse projeto, né? E que a população possa se engajar nesse processo aí e garantir uma forma de que as pessoas possam ser beneficiadas e também, nessa contrapartida, essa isenção de taxa de concurso público e também compra de ingresso a meia entrada. Que isso é um benefício, que é um ato que é praticado em vários municípios, então nós temos que trazer essa inovação e, além de divulgar a ação de doação, também dar um benefício para a nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente.